Que a paz do Senhor nos envolva, tranquilize os nossos pensamentos, que possamos buscar uma conexão com a espiritualidade, com o nosso mentor, que nos acompanha diariamente em nossa jornada de vida, cumprimentando o mentor que nos acompanha no nosso tratamento. E vamos cumprimentando a nossa Mãe Maria, Mãe do Mestre Jesus, que nos envolve em seu manto azul de paz, de conforto, nos tranquilizando, nos fortalecendo no momento de dores. E ela nos encaminha até o seu Filho amado, nosso Mestre Jesus Cristo, o qual nos envolve, o qual buscamos no seu exemplo de vida o nosso código de conduta moral, onde aprendemos o significado da caridade, do perdão e do amor incondicional. E juntos vamos encaminhando de mãos dadas até o nosso Pai Criador, Deus, onde nos ajoelhamos e agradecemos as oportunidades que nos é dada. E vamos reverenciando este Pai Criador com a prece: o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E hoje vamos fazendo uma leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que é a fé que transporta montanhas. Eu vou ler aqui o início, o poder da fé, para a gente refletir. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático, e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. Nessa passagem, quando Jesus fala sobre a montanha, mudar de posição, o que essa montanha é? Literalmente, não é a montanha que a gente vê, um monte de terra, porque aquilo se tornaria inviável, não ser dunas, que saem através dos ventos. Mas a montanha em si, o que Jesus quer representar ali, são os nossos sentimentos, é o que nós temos dentro de nós. Então são as paixões materiais, são os nossos vícios, são os nossos defeitos, a nossa intolerância, a nossa impaciência. Essas são montanhas que muitas vezes atrasam, não muitas vezes, mas sempre atrasam nossa evolução espiritual. Então Jesus sempre coloca que a fé, ela tem que fazer com que a gente compreenda esses sentimentos, primeiro fazendo que nós consigamos nos entender. E com a fé a gente mude essa montanha de posição. A gente transfere ela de sentimento, faz uma transmutação dessa montanha. E essa mudança é na parte moral, é na parte
de sentimentos do nosso amor. A gente aprende na nossa doutrina que todo ser humano ele é fadado ao crescimento espiritual, ao seu progresso espiritual. E isso ele vai conseguir através da sua fé. Nós temos fé em vários sentidos, nós temos fé espiritual, nós temos fé na nossa capacidade de ação, de agir, de progredir, de conquistar algo, né? Muitas vezes a gente transfere a nossa fé de uma forma mais para a matéria, para as conquistas materiais. Mas o que seria essa fé? Ela é um processo de energia, é um pensamento que nós temos. E ela canaliza magnetismo. E esse magnetismo, ele flui na natureza. E a gente transfere isso da gente para um próximo também. Só que a gente precisa entender que essa fé ela tem que ser robusta, ela tem que ser uma fé forte, ela não pode vacilar. E a fé essa fé forte, né, que não é certo, mas é uma fé robusta, como no próprio Evangelho ele cita, que é uma fé verdadeira, é uma fé de coração. Ela é baseado em fatos, ela é baseado na ciência, ela é baseada no conhecimento. Ela não é uma fé cega, uma fé fanática, uma fé que a gente acha que aquilo é verdadeiro porque alguém nos falou. Não, a nossa fé ela tem que ser consciente, ela tem que ser baseada em fatos. Por quê? Porque nada neste universo ele transgride a lei natural. Nada nesta vida transgride a lei de Deus. Então tudo está dentro deste contexto. A fé, ela é sim uma forma da gente entender, compreender que essa energia que nós canalizamos no nosso ser, na nossa mente, no nosso sentimento, é uma energia que a gente expande ela para o universo. Ela transfere de forma de um magnetismo. Por isso que quando a gente está aqui buscando nosso tratamento, nós recebemos um passe magnético, nada mais é do que isso, o magnetismo que é transferido através da fé que nós temos como assistido, assim como a fé que aquela pessoa que vai nos dar o passe também tem, junto com a espiritualidade agindo sobre nós. E se a gente tem essa fé, a gente amplifica a canalização dessas energias. Por isso, muitas vezes, alguns consideram milagres algo que é de nosso merecimento. Considerando que nada transgride a lei natural, então não existe milagres. Existe sim merecimentos que nós temos da cura. E se nós temos vontade de se curar, primeiramente nós temos que entender o que precisamos retirar da nossa montanha. Porque a nossa mudança, a nossa cura, ela depende da nossa ação, não somente da fé que temos em Deus, porque Deus nos dá a oportunidade. Ele coloca pessoas à nossa frente que nos proporcionam uma ajuda, mas toda ação para que tenhamos merecimento vai partir de nós mesmos. E essa fé por si, ela não pode ser cega, porque senão ela entra num fanatismo, numa fé que ela, por qualquer coisa, ela vai ser desconstruída, ela vai perder a sua eficácia no momento em que a gente não conseguir aquilo que almejamos, então essa fé se quebra, ela não é robusta, ela não é forte o suficiente para que a gente vença os obstáculos, mesmo sabendo que a cura, o que buscamos, ele não estará no momento em que estamos esperando, e sim vai ser dentro dos desígnios de Deus. Essa fé é o que vai nos ligar com a crença de que Deus está no comando, que Deus vai caminhar a gente da melhor forma e no tempo que nós precisamos. Nós estaremos no local e na hora que precisamos estar. Não existe coincidência, não existe milagre e não existe o acaso. Por isso que a gente sempre enfatiza, a fé tem que ser clara, tem que ser raciocinada.
muitos nascem com uma fé, né? Muitos já vêm com aquela fé dentro. Outros não têm essa fé. E a gente não pode impor a alguém que tenha uma mesma fé que a gente. A fé, normalmente, ela inicia-se dentro de dogmas, dentro de religião, principalmente para aqueles que não conheceram a fé, que não trouxeram a fé dentro de si mesmo, que é aquele inato, né? A gente fala, nossa, ele tem fé em tudo. Por quê? Porque ele já é a fé inata nele. É nato, né? Já veio, ele nasceu com aquilo. Outros acabam adquirindo de acordo com o que foi ensinado dentro da sua religião, dentro do seu dogma. Só que a fé por si, ela não tem religião. A fé por si, ela é algo do ser. Ele vai ter fé em qualquer das suas religiões, inclusive aquele que não tem a crença num Deus, ele pode ter a fé nele próprio, porque ele tem a consciência de que a ação depende dele. Então ele vai se esforçar para adquirir algo melhor. Por isso que a gente fala, né? A gente está num momento que precisamos ter muita fé. Buscamos energia positiva. Temos que vibrar coisas amorosas, porque precisamos tirar as montanhas que temos dentro de nós, que é o preconceito, que é a intolerância, que é a raiva. É muito difícil, mas a fé, ela nos ajuda muito, porque ela traz uma clareza na nossa mente no momento desses momentos, desses percalços. Ela vai nos fortalecer para que possamos vencer cada etapa da nossa vida. Outro ponto importante é saber que a fé, ela não vai prescrever, ela não vai vencer em ninguém. Uma vez adquirida, ela é para sempre, ela é sua, né? Ela não tem aquele, hoje eu tenho fé e amanhã eu não tenho mais. Se isso acontecer, é porque a gente não teve a nossa fé verdadeira, com os valores espirituais, com a compreensão do sentimento da vida espiritual. Quando a gente tem essa compreensão, a gente fortalece os nossos entendimentos. Então a gente dá a base clara e certa de que a fé, ela é cientificamente comprovada, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente pensa assim, a fé, ela é determinada, cada religião tem uma fé. Não. Ela não vem buscar a gente, não é a fé que vem até nós. A fé somos nós que temos que buscar, somos nós que temos que ter o entendimento desta energia dentro de nós. E como eu comentei, ela pode ser desenvolvida através de um suposto aquisição de um milagre, talvez, né? Mas ela pode surgir, mas ela não vai ser imposta. Se eu não quiser ter a fé, nenhuma outra pessoa vai impor eu ter essa consciência. Porque se isso acontecer, ela deixa de ser racional, ela deixa de ser uma fé do pensar. Por isso que é importante a fé, entender que a fé, ela se baseia em fatos, ela se baseia na lógica, ela se baseia dentro da lei natural, dentro da lei de Deus. Não deixa nenhuma dúvida a respeito do que pode fazer você crer e o porquê que você crê, né? Por isso que a gente crê no que Jesus fala. Se tivermos a fé no tamanho de um grão de mostarda, nós vamos remover qualquer montanha, qualquer dor, e vamos nos curar, porque tudo isso depende de nós. A fé, ela tem que estar presente na nossa vida, mas clara, para que a gente evite fazer com que tenhamos muito fanatismo sem dados concretos. Não existe o acaso, não existe a coincidência,
Não existe as coisas acontecerem do acaso. Não, tudo tem um fato, tudo através dos desígnios de Deus, tudo dentro do tempo de Deus, e nós estamos aqui conscientes de que esse tempo, ele não é o nosso, mas é o tempo necessário para que a gente esteja no horário, no local correto, no momento que a gente precisa estar. Então, que a gente possa compreender o fato do que é a fé, que não devemos atrelar a fé a uma religião única, que não devemos atrelar a fé ao fanatismo. A fé ela é algo concreto, é algo racional, de raciocínio. Por isso que temos o tripé, a religião, a filosofia para que possamos ler, compreender, buscar a razão, baseado na ciência. Então essa é a fé que tem que mover a nossa montanha, que possamos compreender isso e vivenciar ao longo dessa semana em que momento que nós estamos. Muito obrigada, uma boa noite e vamos vibrando paz, amor e equilíbrio a todo o universo, em especial ao nosso Brasil, que está num processo, num momento de transição, num momento que tem muitos calores, né, da efervescência de sentimentos das pessoas pela questão política, que possamos emanar tranquilidade, paz e buscar no nosso coração os mais puros sentimentos. Vamos vibrar pelos nossos irmãos sofredores que estão abandonados nas ruas, nos asilos, orfanatos, nos hospitais. Em especial, vamos vibrar pelos nossos lares para que a espiritualidade possa harmonizar todos os entes que aqui estão presentes, tranquilizar os nossos corações. E vamos também pedir à espiritualidade vibração pela nossa casa assistencial SEMI, que nós estamos lá, pensamento, todos reunidos. E vamos deixar uma vibração em aberta para que o plano maior possa direcionar aonde mais se faça necessário, dizendo sempre graças a Deus. Obrigada a todos.